Estamos de volta para este segundo e último bloco do programa em pauta desta semana. Aqui ao meu lado, o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes. Estamos neste programa de retorno à programação inédita da TV Fevale, discutindo mais uma vez no programa em pauta sobre política e economia. E como anunciamos no bloco anterior, antes de irmos ao intervalo, vamos discutir um pouco sobre a situação financeira do Estado. Secretário, o senhor pegou uma bomba na mão para administrar, vamos ser bem sinceros, porque o que o nosso antecessor Tarso deixou não foi fácil. Não. Né? Porque deixou o Estado com um rombo para ser administrado. Existe forma de reverter essa situação crítica que as finanças do Estado foram deixadas, principalmente na mão do senhor e na mão do atual governo? A dificuldade maior, muitas vezes, estava na certa incompreensão da própria população. Um dos acertos que o governo fez, determinação do governador Sartori, é que nós devêssemos ser absolutamente transparentes quanto à realidade do Estado do Rio Grande do Sul, sem máscaras, sem maquiagens, sem perfumarias, né? E o Sartori é um gringo muito simples e muito correto, né? E ele nos exige isso. Passado um ano, vale dizer, Bruno, que a população do Rio Grande do Sul quer me parecer que agora se assenhorou, se apropriou um pouco mais e melhor sobre a realidade do teu e do meu Estado, certo? E aí começa a perceber que os caminhos que nós viemos perseguindo ao longo desse primeiro ano de governo, eles dão conta de apontar para um Estado protagonista, equilibrado, melhor lá na frente. E o Sartori diz claro e textualmente o seguinte, especialmente para mim, que ocupa uma pasta bem complicada, que é a Secretaria da Fazenda, e eu não sou economista, né? Ele diz o seguinte: vamos fazer o que precisa ser feito e esqueçamos a próxima eleição. Pensamos na próxima geração de gaúchos. Vamos esquecer a próxima eleição. Isso significa assim, se o povo eventualmente incompreende, se o povo eventualmente contraria, se o povo eventualmente acha que está errado, que podia ser isso, aquilo... É por não entender de economia. É por não entender das dificuldades do Estado e não conhecer exatamente a economia. Economia não se faz do dia para a noite. Não. Uma atitude tomada hoje vai ter um reflexo 10 anos lá adiante. Tu pega a lei de responsabilidade fiscal que nós aprovamos agora no final do ano, ela estava tramitando lá alguns meses na Assembleia. A minuta foi nós que fizemos na Secretaria da Fazenda. E brigamos muito, trabalhamos em conjunto com o governo, participando disso tudo para que fosse aprovada. Essa lei diz claramente o seguinte: você pode gastar com custeio a mais quando você tiver uma ampliação da receita, 25% dessa ampliação. 75% é infraestrutura, é para a sociedade. Ela aponta basicamente para uma responsabilidade onde um governador não deixa mais aumentos para os outros. O governo Tarso, Bruno, deu aumento que vão começar a ser pagos ao 2015, 16, 17, mas tem aumento que vai começar a entrar em vigor em novembro de 2018. É o famoso populismo. Populismo para enganar realmente, para ficar num estado de conforto bacana, entendeu? E o Estado não tem condições de bancar. Ninguém está dizendo que o servidor ganha demais. Não, ninguém está dizendo que possa ser injusto. É a responsabilidade fiscal com o recurso. Por outro lado, nos últimos 44 anos, 37 anos, o Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou. Vou repetir, nos últimos 44 anos, desde 71, 37 anos o Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou, só 7 anos gastou menos. Imagina nós, a nossa família, não fala em anos, fala em meses. Está quebrado, insolvência. Empresa está quebrada, insolvência. O Estado até aqui conseguiu se financiar por conta da inflação alta que mascarava os reflexos orçamentários e financeiros. Criou o Caixa Único, onde o dinheiro entrava tudo por uma conta, especialmente as principais contas do Estado, num volume de 450 contas, as mais expressivas, são milhares as contas bancárias, mas as mais expressivas são por volta de 450. Carregou todos os recursos ali para dentro e depois o dinheiro não tem cor, foi pegando e depois já não devolveu mais
esses recursos, lançou mão de vender ativos, no tempo do Brito, por exemplo, foram vendidos ativos para poder bancar aquela estrutura. Lamentavelmente, depois o Brito não pôde dar continuidade a algumas mudanças que ele estava buscando fazer naquela oportunidade. Eu era deputado, inclusive, naquele período. Depois nós tivemos aí um governo que lançou mão de buscar os depósitos judiciais, tributários. Depois o governo começou a lançar mão de depósitos judiciais não tributários, que hoje ultrapassa de longe os 10 bilhões que o Rio Grande do Sul arrecadou só de depósito judicial. Que já poderia modificar totalmente a situação Totalmente financeira agora, do exato. Ampliou o juro com a taxa Selic a 14,25, talvez hoje o Copom anuncie até um aumento, não se sabe, nós estamos na expectativa em relação a isso. Isso representa um caminhão de dinheiro. O endividamento do Estado. No último governo, então, agudizado o endividamento. Só o governo Tarso lançou mão de 6 bilhões e 500 milhões de reais de depósitos judiciais. Foi lá e pegou, gastou folha, gastou custeio. Quer dizer... É um dinheiro que não se recupera mais e também. tem que pagar juro. Esses 14,25 sobre os 6 bilhões e meio que ele pegou para poder pagar, representa 900 milhões de juro no ano. 900 milhões de juro. Isso nos obrigou a ter que pegar também em depósito judicial para poder ir levando até que as medidas que de longo prazo deem resultado para o Estado ficar equilibrado. É o famoso tem que empurrar com a barriga. Tem que empurrar para a gente conseguir. A vantagem é que a gente está apontando um caminho diferente, um Estado equilibrado financeiramente que possa ser protagonista e responder mais adequadamente às demandas da população, que hoje nós verdadeiramente não atendemos, muitas vezes adequadamente, nem as mais comezinhas das demandas. E, por outro lado, uma outra situação que me parecer que a gente tem que ter bem claro. Este é um governo que não veio para botar debaixo do tapete, ele veio para escrachar a situação. Se mais não foi feito, é porque também nós dependemos da Assembleia Legislativa, que tem sido participativa, tem sido absolutamente representante da sociedade, na sua maioria, aprovando as medidas do governo. E vou mais longe. O Rio Grande do Sul, de cada 100 funcionários, dos 350 mil matrículas, 350 mil matrículas, de cada 100 funcionários, 55 estão aposentados, inativos. 45 estão na atividade. Como é que equilibra pagar o salário dos inativos do mesmo jeito que ganham os ativos? Como é que equilibra pagar essa previdência? Só aí nós temos um rombo do ano passado, foi mais de 8 bilhões de reais. Se somar tudo, Bruno, é uma tragédia tal, o Rio Grande do Sul deve mais de 85 bilhões de reais. É um absurdo. E essa relação com o governo, porque nós tivemos, ao final do ano passado, tivemos de repente um apontamento para esse ano de que o governo federal pretende também bloquear novamente algumas contas do governo. Esse bloqueio acontece por briga política? Olha, eu te diria o seguinte... Vinda de cima, vinda do governo federal? Necessariamente não. Não, é que no contrato o contrato do pagamento do serviço da dívida, que é mais ou menos entre 270 e 280 milhões, porque é 13% da receita corrente líquida real, e a receita oscila, portanto os 13% pode representar um pouco mais, um pouco menos. Ele prevê exatamente o bloqueio até satisfazer o serviço da dívida mensal. E o governo exercita esse bloqueio. E como desde março, abril do ano passado, nós não temos o dinheiro para pagar todas as contas, o Estado do Rio Grande do Sul está maior do que o tamanho da nossa economia tem de carregar recursos para dentro do Tesouro. Agora também tem uma outra verdade. O governo federal, nós assumimos o ano passado, no início do ano, nós imaginávamos que nós teríamos um crescimento do PIB de 1%. Estamos fechando o ano com recessão, desemprego campeando, mais de 3% de recessão. Para o ano que vem, para esse ano... Já estão projetando o Fundo Monetário Internacional, os bancos, queda na economia, queda de 3,5 bi. Exatamente. Isso é desemprego, isso é arroxo, isso é... Olha a irresponsabilidade que se fez lá atrás. Esse problema não é exatamente de agora e não é só da questão política. 2002. Vem de longe as dificuldades. Então, quando teve um momento que nós poderíamos fazer acordos bilaterais com países protagonistas no cenário, com players interessantes no cenário internacional do ponto de vista econômico, produtivo e de consumo, nós resolvemos fazer... Abraçar a Bolívia. Esse é as diferenças. São algumas das diferenças que nos trazem até aqui, lamentavelmente. Certo, agora, na avaliação do senhor, eu, quando mais jovem, né, iniciando ainda na carreira de jornalismo, aprendi
com o já falecido, que o senhor deve ter conhecido, o ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Ele me ensinou duas coisas: descentralize o governo, não adianta você querer tomar conta de tudo, e as parcerias públicos-privadas, que ele afirmava serem fundamentais para o desenvolvimento de qualquer município, estado e de um país. Santa Catarina hoje é um pouco mais equilibrado, Bruno, fruto de uma certa continuidade mesmo com mudanças de partidos em Santa Catarina no governo do estado. Algumas questões de Santa Catarina, independente de quem ganha, o trote segue. A questão industrial, de chegada de indústria, aporte de indústria. É o mesmo programa sempre, não importa. Do Porto de Itajaí, São Francisco é o mesmo. do Sul, Oeste. Brigam por isso, não importa se é do PT, do PMDB, do PP, do PFE, do DEM, do PSDB, não importa quem está lá. Algumas coisas lá ele segue, algumas. Houve uma continuidade quando o ex-governador também, Esperidião Amin, saiu e entrou o Luiz Henrique da Silveira. As coisas boas ele continuou. Ele modificou a questão da descentralização, criou cidades polos que não existiam no estado para desenvolver regiões. Isso. Né? Mas ele deu continuidade a essa série de investimentos à iniciativa privada, né? Em parceria. Isenção de impostos durante 5, 10 anos, para que se desenvolva isso e que se gere emprego nessas regiões. Santa Catarina hoje está mais equilibrado muito em função disso. Os estados que hoje eu vejo assim com boa dose de equilíbrio, São Paulo pelo seu poderio econômico, industrial, efetivo, 30 e poucos % da população, é 30 e poucos % da economia do Brasil. São Paulo seria um grande país só como estado, seria um grande país no contexto mundial, né? E Santa Catarina tem muito a ver com Pedro Ivo, falecido Pedro Ivo, que começou uma gestão muito profícua lá atrás e faleceu lamentavelmente com câncer. Depois nós temos o Paulo Afonso, né? Foi governador, depois teve alguns probleminhas, eu conheci o Paulo Afonso. No lançamento da candidatura do Luiz Henrique para governador, foi lá em Joinville, naquele ginásio enorme em Joinville, eu estive lá, eu era presidente do partido, dando discurso, inclusive, naquele cenário, estava lotado o ginásio, e conheci muito o senador, morreu agora o ano passado, precocemente, né? E verdadeiramente conquistaram Santa Catarina por continuidade, e agora o Colombo também tem feito um trabalho no sentido de desenvolver. Então, São Paulo, o Espírito Santo e Santa Catarina são estados que ainda estão numa posição, embora enfrentando o problema recessivo, embora enfrentando essas dificuldades todas, estão um pouquinho mais equilibrados. E o Rio Grande do Sul é o exemplo negativo na medida em que vem acumulando sucessivas dificuldades. Nós temos problemas estruturais de uma magnitude que impactam por demais a nossa incapacidade de poder prover o atendimento das questões da população. Mas é melhorar a qualidade do serviço público, acho que a gente tem feito mais com menos, essa é a impressão que nós temos. Mas acho que também tem que dar uma pitada de expectativa nas pessoas. Nós vamos ainda passar um ano de 2006 que me parecer de grandíssimas dificuldades. E esperamos que 2017 e quem sabe até no segundo semestre de 2016... Comece a sair da curva de cima exatamente, é o que a gente espera. Embora nós venhamos a precisar de uma medida em que a União também auxilia os estados. Hoje a União não pode auxiliar um estado especificamente, porque se ela auxilia o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Pará, todo mundo vai querer. Então, desde a Constituição de 88, não existe mais isso. O que existe mesmo é a possibilidade, talvez, de facilitar uma coisa aqui ou acolá, ou então investir mais num estado do que no outro. Isso aí ainda pode existir e existe, né? Agora, dar dinheiro para resolver problemas, a União não pode mais fazê-lo, está impedido de fazê-lo. A gente tem uma grande expectativa em relação à dívida com a União. E quem sabe nas próximas semanas a gente tem uma novidade. Nós estamos aí engendrando uma coisa muito importante relacionada à dívida da União, que talvez a gente possa dar seguimento e digamos que a gente tenha sucesso. Que daí sim seria uma boa medida para o Estado do Rio Grande do Sul equilibrar-se definitivamente e aí mais cedo nós invertermos, ou fazer uma inflexão nessas dificuldades do Estado do Rio Grande do Sul e logo ali um Estado que possa dar os primeiros passos firmes, tranquilos, mas que não retroceda mais. Um Estado que verdadeiramente seja aquele Rio Grande, que afinal de contas nós carregamos no peito e que conhecíamos há um tempo atrás. Tá certo. Secretário, infelizmente nosso tempo acabou, o programa em pauta está chegando ao fim. Queria agradecer a sua participação e as explicações que o senhor pôde dar aqui para, pelo menos, nos trazer um pouco mais de esperança e um sentimento de alívio que a gente vai conseguir voltar a ser, como encerramos agora, esse Rio Grande do Sul de há bem pouco tempo atrás, servindo de modelo
ao Brasil. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e perdoe se eventualmente sou prolixo, mas tento ser tanto quanto possível transparente e didático para que os telespectadores possam se assenhorar um pouco mais de como a gente é e como o governo está pensando e como nós imaginamos que esteja a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Um abraço e muito obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez. Este é o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes, trazendo alguns esclarecimentos sobre a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul e também mostrando que temos sim esperança de melhoria para os próximos anos. O programa em pauta desta semana fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.